Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Para quem não esteve aqui ontem, vale a pena repetir o recado, lembrando que o Fore Blue é um evento organizado nos dois planos, no plano espiritual e aqui no plano material. Portanto, eventualmente uma ou outra mudança na programação pode acontecer, como aconteceu ontem, que a gente recebeu algumas psicografias aqui. E para que essas psicografias aconteçam de uma maneira excelente, vamos dizer assim, ou da melhor maneira possível, é fundamental, e isso é um pedido dos espíritos, que diversas vezes nos chamam a atenção para isso, é fundamental que se faça boas vibrações. E o que são essas boas vibrações? Bons pensamentos, bons sentimentos. Porque o que se pensa e o que se sente aqui, na plateia, nesse ambiente, vai ser usado pela espiritualidade como matéria-prima energética para facilitar essa comunicação. Então é importante que não se peça mentalmente por comunicações individuais de familiares, porque não é o objetivo das comunicações que vêm aqui. São sempre comunicações que têm como função principal o benefício da coletividade. Então é importante que a gente deseje que isso aconteça da melhor maneira possível e através exatamente das vibrações, das nossas orações, que elas vão ocorrer da melhor maneira. Ok? E a gente recebeu, algumas psicografias ontem. Elas foram corrigidas hoje de manhã pelo médium e estão sendo digitadas. No intervalo entre essa palestra e a próxima, a gente vai lê-las novamente. E aí depois, quem recebeu um recado particular, vai poder pegar também com a gente, Nós temos que agradecer, não podemos deixar de agradecer aos patrocinadores, ao apoio recebido em todo esse evento. Então, nós recebemos doações de pessoas físicas de Blumenau, do Rio de Janeiro e do Canadá. Tivemos como apoiadores o Inato, a Rádio Boa Nova, a Gráfica 3 de Maio, Indústrias Tabrulai, Livraria Blue Livro, Brunete Discos, Candeia Distribuidora de Livros Espíritas, Lope Equipamentos de Segurança, Sits Home, Estúdio L, Visão Espírita, Crista Decoração e Print 7. Temos presente aqui no evento as cidades de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, Apiúna, Blumenau, Brusque, Curitiba, Florianópolis, Gaspar, Ibirama, Indaial, Itajaí, Itapema, Jaraguá do Sul, Joinville, Navegantes, Niterói, no Rio, Penha, Pomerode, Presidente Getúlio, Recife, São José, São Paulo, Tijucas, Timbó e São João Batista. Tem alguma cidade aí que eu não nominei? Foz do Iguaçu? Bem-vindo. Onde? Barra Velha? Bem-vindos também. Como? Doutor Pedrinho. Isso. Bem-vindos. Bem-vindos. E casas espíritas que nós temos presente no evento: Asilo Espiritual Santa Luzia, de Tijucas, Associação Espírita Caminheiros do Bem, de Ibirama, Casa Espírita Casa de Jesus, 13ª URI, Itajaí, CAEB, Jaraguá do Sul, Caridade Sem Fronteiras, Blumenau, Casa da Luz, São Paulo, Casa Espírita Chico Xavier, de Blumenau, Casa Espírita Evangelho de Jesus, de Indaial, Casa Espírita Caminho, de Gaspar, CEAN, de São João Batista, CEFAC, Blumenau, CEIU, de Blumenau, SEC, de Blumenau, Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Recife, Centro Espírita Casa de Jesus, Balneário Camboriú, Centro Espírita Recanto de Luz, de Florianópolis, Centro Espírita Seara dos Pobres, de Joinville, CEPA de Jaraguá, Fraternidade Luz e Fé, de Blumenau, Gotas de Luz, Timbó, Lar Espírita Nosso Lar, Gaspar, Luz do Amanhã, Itapema, Operários do Bem, de Rio do Sul, Seara dos Pobres, São José, Sociedade Espírita Encontro Fraterno, de Blumenau. Alguma casa não nominada aqui? Ok. No decorrer do evento, nós vamos atualizando também
não só as cidades, mas também as casas espíritas presentes. E destacamos aqui a presença da CECAL, o Centro de Estudo Espírita Caminhos da Luz, de Florianópolis, transmitindo ao vivo. O quarto Foreblue está sendo transmitido ao vivo pela FEB TV, no canal 6. Portanto, muito obrigado ao pessoal do CECAL, que está desde ontem aqui transmitindo ao vivo. E já aproveitam então para anunciar o quarto Fórum CECAL, que acontecerá no dia 1º de outubro de 2016, no Teatro do Centro Multiuso de São José, na Grande Florianópolis. Lá teremos a presença de palestrantes como Ana Guimarães, Carmen Lúcia e Gerson Tavares. O tema do Fórum CECAL é o despertar de uma nova consciência, desafio para um mundo melhor. Portanto, dia 1º de outubro, inscrições no site www.cecal.com/eventos. Depois, ao final das palestras do dia, nós teremos um espaço aberto para perguntas e respostas. Cada um dos senhores poderá tomar posse de um formulário igual a esse, que se encontra lá na sala de livros. Tem uma mesa específica para isso lá, com uma urna e esses formulários ao lado. Esses formulários, nesse formulário a gente escolhe para qual palestrante vai ser feita a pergunta, lembrando que as perguntas devem ser relacionadas ao tema exposto aqui. Portanto, se vocês quiserem até anotar, inclusive durante as palestras, qual a pergunta que vai querer fazer para o seu palestrante preferido, e aí é só depositar na urna. Ao final do dia, nós teremos aqui entre 18h30 e 21 horas, a sessão de perguntas e respostas para os palestrantes. Eles estarão aqui e as perguntas serão feitas alternadamente e respondidas, logicamente, dessa forma também. Ok? Lembramos também que criou-se esse ano, em função de um evento desse, ele acarreta uma série de custos, né, de transporte, hospedagem, alimentação, enfim. É uma logística bastante complexa, que envolve o Foreblue, e, portanto, nós resolvemos criar o Amigos do Foreblue. Nós teremos um stand, lá também na sala de livros, onde quem quiser colaborar mensalmente com o Foreblue, né, viabilizando financeiramente esse evento, é só se dirigir a um dos nossos trabalhadores que vai estar lá dando apoio, para saber como é que isso pode funcionar. Lá no stand do Amigos do Foreblue também, nós estaremos vendendo todo o conteúdo audiovisual desse Foreblue. Ok? Então, quem tiver interesse, é só procurar depois o stand Amigos do Foreblue, que teremos, então, o maior prazer em atendê-los. Temos também, nesse quarto Foreblue, lançamento do livro do Zé Araújo, né? Quem passou na livraria já viu. É o tema da palestra dele de hoje. Quem sou eu e quem é você? A felicidade é ao alcance de todos nós. É uma edição especial, edição limitada. Aqui embaixo nós temos aqui na frente, edição especial Foreblue. Um livro feito totalmente diferente, papel cochê, com fotos do Zé nessa última viagem para a Grécia, né? Atenas, onde ele foi conhecer o Templo de Delfos, coisa que a gente só conhece na história, né? Na escola. Ele foi pessoalmente lá. Vocês podem comprar, podem pegar o autógrafo, depois mais tarde nós vamos ter os autógrafos. E tem algumas informações fantásticas aqui dentro, inclusive depoimentos, que, como eu participei da elaboração do livro, né, dei uma sugestão para o Zé, se a gente podia pegar depoimento das pessoas, para vocês verem que o que ele fala é real, é empírico, está na natureza, está nas pessoas, e isso ele vê no mundo todo, não é porque é Brasil. As pessoas, elas agem da mesma forma, sendo do mesmo grupo de inteligência, em qualquer lugar do mundo.
Então aproveitem, né? Nós temos uma edição limitada ali na livraria. Vamos prosseguir então com a primeira palestra do dia, com o tema O Julgamento de Jesus. Um tema controverso, com uma série de novos caminhos e que, no entanto, deixa no ar a grande pergunta: quem matou Jesus? Para apresentar esse tema, o professor de ensino superior da Universidade Federal da Paraíba, Severino Celestino da Silva, estudioso de línguas antigas e profundo analista do livro mais lido pela humanidade, a Bíblia. Dentre os seus principais títulos publicados, analisando as traduções bíblicas, é o seu grande sucesso como título publicado. Então, com vocês, Severino Celestino da Silva. Bom dia, queridos irmãos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui, aos organizadores do ForeBlue, nas pessoas da Eunice e do Zé Araújo, pelo carinho, pela receptividade que está tendo eu, minha esposa e os demais conferencistas desse encontro. E nós vamos conversar um pouquinho hoje com vocês sobre Jesus. E esse diálogo, essa conversa terá duas etapas distintas acontecerão. A primeira, os 2 últimos dias da vida de Jesus, que nós vamos falar agora. E amanhã estaremos falando sobre o início do seu ministério. Eu, graças a Deus, tive a felicidade de já ter visitado a terra de Jesus desde 2000 até agora 2016. E agora em maio eu já passei 2 semanas em Israel. Então a gente tem buscado nessas pesquisas, porque paralelamente eu também sou professor de judaísmo, cristianismo primitivo, então é uma área que tem muito a ver com Jesus, que foi judeu e que a sua filosofia terminou por fundar o que nós conhecemos como cristianismo. Então nós vamos hoje e amanhã tentar responder e trazer para vocês algumas observações nesse sentido, que quando a gente vê Jesus crucificado, o nosso ponto de vista material é sempre de uma intranquilidade muito grande. Como é que alguém como Jesus, que poderia ter vivido muito mais, em 3 anos apenas ele fez tudo que nós conhecemos? Imagina se esse homem tivesse continuado pelo menos mais uns 10 anos entre nós, o que não teria feito. Então, mas uma pergunta não pode deixar de calar em cada um de nós. Finalmente, quem foi que matou Jesus? As cogitações são imensas. A gente começa a culpar Judas, começa a culpar Pilatos, começa a ver as conjunturas políticas do momento, e a gente observa que, na verdade, é um projeto espiritual que começa com o próprio Jesus. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que inicialmente eu já faço uma colocação, todo mundo diz que essa entrada de Jesus foi no domingo de Ramos, que foi ele entrou no domingo e foi crucificado e foi preso na quinta e morto na sexta, que foi provavelmente uma semana antes. Mas Jesus era judeu. E essa festa não é o domingo de Ramos. Jesus entrou aí na festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou Sukkot, que é plural de Sukkah, ou barraca em hebraico. Então ele comemorava uma festa que ocorre no mês do calendário judaico chamado Tishrei. E Tishrei é o mês de setembro. Então provavelmente Jesus entrou aqui no último dia da festa, no sábado 22 de setembro do ano 32. Então ele não entrou uma semana antes, mas ele foi crucificado na Páscoa de 33, no mês de Nissan,
Então, ele provavelmente, ele entrou não 7 dias, mas 7 meses. Depois de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, nós temos de setembro a abril, 7 meses, o que já dá uma diferença muito grande, porque eu fui seminarista e eu já assisti muitas conferências no seminário para os nossos orientadores, falando da volubilidade do ser humano que aplaudiu Jesus no domingo e pediu sua crucificação na quinta. E não foi bem assim. Esse gesto de Jesus não foi um gesto encarado pela política dominadora, porque naquela época Roma é que mandava. Era quem dirigia, era quem impunha a ferro e fogo a lei e a força na antiga Palestina. Que hoje Palestina é outra coisa, mas naquela época Palestina eram 3 regiões constituídas pela Judéia, Samaria e Galiléia. E essa entrada de Jesus chamou a atenção não do povo que gritava para ele Oshianá, que em hebraico significa salva-nos por favor, mas salva-nos de quem? Salvação espiritual ou salva-nos dos romanos? Porque Jesus aí era visto como um líder político. Então por isso que o povo acompanhava Jesus dirigindo um grupo de 12, isso chamou muita atenção do governador, representante romano na Judéia naquela época, que era o Pôncio Pilatos. Então esse foi o primeiro ponto que nós temos que considerar, essa chamada Porta de Ouro. Essa fotografia nós tiramos do Monte das Oliveiras, que são 2 montes que se olham frontalmente, o Monte das Oliveiras, aqui onde estamos, e o Monte Sião, onde está o templo. E, aliás, o Monte Sião, aonde fica mais ou menos do lado de cá, onde era a chamada Cidadela de Davi, e o Monte Moriá, onde está hoje a cúpula dourada da mesquita muçulmana. Então Jesus entrou por esta porta, chamada Porta de Ouro, no ano 32, causando o primeiro impacto, a primeira preocupação, e Pilatos com certeza disse, fiquemos de olho nesse movimento. Porque Roma não permitia, não deixava absolutamente que ninguém ameaçasse o seu poder. Naquela mesma época, antes já havia acontecido uma revolução na Gália, e Roma, para punir e mostrar que ele é quem mandava, convocou, prendeu todos os homens daquela região numa praça e cortou as mãos de todos, para mostrar que a partir dali quem estivesse sem mãos teria sido por rebeldia e insubordinação a Roma. Imagina o gesto de Jesus. Essa porta está fechada desde o século XII, na época dos otomanos, turcos otomanos, e porque segundo eles, o Messias na crença judaica viria do Monte das Oliveiras e entraria em Jerusalém por aqui. Então aqui inclusive tem cemitério muçulmano e do lado de cá tem cemitério judaico, porque ainda na crença da ressurreição física, eles acham que Jesus viria de cima do Monte das Oliveiras e sairia ressuscitando quem estivesse por ali. Então essa porta foi fechada, segundo os otomanos, para que o Messias não entrasse. Só que ele já havia passado, não é? Há 1200 anos antes. Então eles chegaram ligeiramente atrasados. Se você ler João 11, 47 a 53, você tem uma situação curiosa. Um encontro do sumo sacerdote daquele ano, que era Caifás, e outros sumos sacerdotes, em que eles dizem que Jesus acabara de promover a chamada conhecida ressurreição de Lázaro. E eles estavam reunidos, sumos sacerdotes e os fariseus, num conselho que disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais, porque o que nós chamamos de milagres, eles chamavam de sinais. E não consideravam sinais para o judeu e para as pessoas daquela época, sobretudo as castas, fariseus, escribas, saduceus. Eles não achavam que Jesus estava fazendo nada demais, aquilo era apenas sinais. A única coisa que chamou a atenção foi a ressurreição de Lázaro, porque ressuscitar alguém no primeiro dia, logo porque naquela época não havia nem velório, vocês podem ver isso no livro de Atos, só que Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias depois.
diferente de todos os outros que tinham promovido. Vocês podem ver que o filho da viúva de Naim, o que Elias fez lá com a viúva de Sarepta, o que Eliseu realizou e outros foram feitos ou sinais que aconteceram no mesmo dia ou no mesmo momento. Mas com Jesus aí, com relação à ressurreição de Lázaro, foi algo que ninguém fez 4 dias depois. E chamou atenção. Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, porque o próprio João fala que depois da ressurreição de Lázaro, muitos creram em Jesus. Isso começou a chamar a atenção. E os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e a nação. Veja o temor que eles estavam do que estava acontecendo. E aí o que acontece? Um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, porque o sumo sacerdote deve ser nomeado por uma corte dos levitas, mas quem estava nomeando a revelia era o próprio Herodes. E Caifás, politicamente, era aquele que respondia como sumo sacerdote perante os judeus e perante os romanos. Então Caifás diz que vocês não nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Quer dizer, eles achavam que eles precisavam entregar Jesus para que muitos judeus não morressem, para que Roma não caísse, não acontecesse o que tinha acontecido na Gália. Então Jesus, na verdade, a morte de Jesus salvou fisicamente a vida de muitos judeus. E essa é uma questão que a gente precisa aprofundar se for necessário e tiver tempo. Aqui Jesus realiza essa região, esse local chama Cenáculo, onde ele realizou nas vésperas, a última da chamada ceia pascual, ou Pessach, em hebraico significa libertação, ou a palavra ao pé da letra significa passar por sobre, significando a passagem do Espírito de Deus sobre os umbrais onde tinha o sangue do Cordeiro, como fora preparado pelos os judeus, pelos hebreus na época, não tinha judeu ainda, era hebreu. Então Jesus aqui dá o grande exemplo de lavar os pés do discípulo, depois realiza uma ceia no estilo judaico, a mesa era mais ou menos assim, em U, não era aquela mesa tradicional do Leonardo da Vinci, e aqui é uma primeira viagem, a segunda viagem que nós fizemos com o grupo. Este rapaz aqui foi o câmera do nosso filme Nos Passos do Mestre, porque nós fizemos uma viagem de estudo e ao mesmo tempo de filmagem. A nossa história das filmagens daquele documentário, todas foram feitas por mim, pelo Euclides, que era o câmera, e o Eduardo, da Mundo Maior. Então, a nossa história paralela daria outra história, viu? Foi como a gente diz lá no Nordeste, foi um moído muito grande para a gente conseguir o que a gente conseguiu. Depois do jantar, aquela noite, Jesus, depois de prometer que não deixaria eles sós, como está lá em João 14, Jesus se afasta e vai para o Monte das Oliveiras. Oliveiras milenares ainda existe aí, como a oliveira é uma planta que se auto-reproduz, não precisa semear. Essa oliveira aqui, por exemplo, dizem que ela tem em torno de 2000 anos. É possível que ela tenha testemunhado a passagem de Jesus por aqui. Olha o tronco, é tudo cercado, protegido, porque se deixar isso aí aberto, as mulheres que sempre andam com uma bolsinha e gostam de uma lembrança, imagina a mulher do mundo todo tirando folha de oliveira aí, só ia ficar o tronco em menos de uma semana, né? Mesmo que não use, seja para marcar livro, mas elas têm que trazer uma relíquia, né? Então, nada pessoal, viu, pessoal? Só uma questão de frisar. Aqui nós estamos registrando, sempre eu gosto de registrar. E aqui, a chamada Igreja das Nações, onde Jesus faz a sua última oração, onde ele presta contas do que ele havia feito, no compromisso assumido com Deus. Quando ele diz, Pai, chegou a minha hora, lá em João 17, mas em João 16, o último versículo, a gente não observa aquela grande frase que Jesus diz assim, eu venci o mundo. Eu fico me perguntando quando é que nós vamos ter condições de dizer isso.
Eu venci o mundo. Trabalhamos para isso. Vencer o mundo não é destruir o mundo, é conquistar o mundo. Como ele, em tão pouco tempo, né, deixou esse legado para nós. E essa igreja é conhecida como Igreja das Nações, porque cada cúpula dessa foi doação de um país. E nós temos a alegria e a felicidade de ter o Brasil aí com as armas e o selo brasileiro. Está na segunda cúpula lá atrás, no lado esquerdo que entra nessa igreja. Lá no final, a penúltima cúpula, tem lá os símbolos do Brasil, aquele selo tão conhecido por nós. E aqui Jesus, segundo a história, ele debruça-se sobre essa rocha e faz a última prestação de conta. Pai, chegou a minha hora, honra teu filho, ou glorifica teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, aqui vocês observam, para tirar essa fotografia aqui, em 10 ou 12 viagens, foi que eu consegui um espaço assim, sem ninguém, mas sempre tem bastante pessoas. Observa essa coroa de espinhos e aqui tem um ninho de ave. Vocês sabem que ave é essa? Isso aqui é um ninho de pelicano. Já ouviram falar em pelicano? O pelicano é uma ave que quando não tem alimento, ela se autobelisca, tira o seu sangue, a sua carne para dar aos seus filhos. Então é como se Jesus tivesse doado o próprio corpo e o próprio sangue para salvar a humanidade, mas não salvar fisicamente, nem salvar graciosamente, mas para registrar a sua passagem entre nós e chamar a atenção para a importância do que ele fez e da sua mensagem libertadora, do que o hebreu chama de Rabessorá, ou o grego chama de Boa Nova, que é o Evangelho. E aqui ele faz exatamente essa oração, que eu considero a maior declaração do que Jesus veio fazer aqui e de que ele é o governador do planeta. Existe uma palavra no hebraico que chama kavod, que é honrar, que está lá no Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam longos. Mas engraçado que o verbo, em hebraico, existe um verbo para honrar e um verbo para amar. E amar é ama teu próximo como a ti mesmo, está no Levítico 19, 18. Mas honrar é mais do que amar. Porque honrar pai e mãe é fazer exatamente aquilo que o pai e a mãe querem que nós façamos. Então Jesus fez exatamente a vontade de Deus. Por isso que ele diz, honra-me. Muitos traduzem como glorifica-me. Mas o verbo realmente é honra-me com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo junto a ti, antes que os céus e a terra existissem. Céus e terra aí chama céu, ou ráquia, ou lâmina, que é essa taça que nós vemos acima da nossa cabeça, e terra, haaretz, que em hebraico é o solo. Então, o nosso planeta é composto de céu e terra. Então, ele está se referindo à criação do nosso planeta, que muita gente não entende quando Moisés diz no Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, no princípio Deus criou as águas e a terra, referindo-se ao planeta Terra e não à criação do universo. Por isso que a gente entende lá em Emmanuel, a Caminho da Luz, quando ele diz que uma pleiade de espíritos evoluídos colocaram a Terra no eixo gravitacional para que ela se tornasse habitada. E é nesse momento que Jesus já estava com Deus, recebendo dele a responsabilidade de dirigir e governar o nosso planeta, por amor a cada um de nós. E ele continua no eixo, na direção. Ele mudou-se, mas ele continua firme. Não temos nenhum medo que a terra está sem dono, que a violência está tomando conta. Não. Jesus é Senhor absoluto de tudo isso. Portanto, tranquilizemos-nos e façamos a nossa parte. Então, eu acho que essa resposta de Jesus, essa colocação, diz realmente qual o seu papel entre nós. E nós começamos logo a culpar Judas pela traição, né? E eu digo a vocês, em nenhum momento Jesus chama de traidor. Ele fala aquele que o entregará. Judas fez o papel mais difícil. Entregar Jesus custou muito caro a ele. Alguém tinha que fazer esse papel. E sobrou o pior para o coitado do Judas, que inclusive tem uma obra aí agora chamada
o Evangelho de Judas, que está sendo traduzido pela National Geographic, que está um diálogo entre Judas e Jesus, onde Jesus diz assim: durante séculos serás incompreendido, mas no final vencerás. Então hoje chegou o momento da gente entender qual foi realmente o papel de Judas. Foi tão forte que ele teve a coragem de entregar Jesus com uma visão política e não espiritual. Ele achava que entregando Jesus iria haver uma revolução, e aí o povo se unia, expulsava os romanos e a paz voltava a Israel. Porque uma das coisas que está lá através do profeta Isaías é que para Deus não há acepção de pessoas. Todos nós somos iguais perante Deus. Como é que o romano poderia fazer o que estava fazendo? Isso era realmente o que clamava o povo naquela época: justiça. E a justiça seria a expulsão dos romanos da terra prometida. Então eu acho que Judas, não estou aqui para defendê-lo, não sou advogado dele, mas vamos tirar da cabeça essa história de que Judas traiu Jesus. Ele fez um papel que custou muito caro ainda hoje, né? A gente quer que Judas se arrependa, não entregue e Jesus fique entre nós, mas tinha que ser assim. Essa é a questão. E Jesus é preso enquanto orava lá no Monte das Oliveiras. Por entre essas oliveiras, quando ele deixou os discípulos vigiando e foi orar e prestar contas a Deus, ele é preso e é levado por essa estrada. O Monte das Oliveiras está mais ou menos ali. Ele vem, atravessa o Vale do Cedron, que ainda está lá, que é um rio que hoje está coberto, e sobe por esse caminho, entra por aqui, e aqui ele tem acesso ao chamado Palácio de Caifás, que foi quem mandou buscá-lo, e ele ficou preso. Aqui tem a igreja sobre a prisão de Jesus, onde tem um galo aqui, se vocês observarem, o galo está meio confundido com o horizonte, mas aqui significa que Pedro, quando vê Jesus preso, ele sai atrás, naquela vontade de que Jesus fosse solto, torcendo, e ao mesmo tempo, coitado, naquela insegurança natural, ele se aproxima desse local onde estão todos reunidos. Aqui nós temos outra visão, a casa, o Palácio de Caifás ficava aqui. A descoberta desse local não faz muito tempo, faz uns 200 anos só que foi descoberto. Só que como Israel e aquela região toda não tem água, a maioria das casas tinha as suas cisternas. E as cisternas, depois dos terremotos, elas rachavam, consertavam uma vez, consertavam outra, depois elas não serviam mais para reter água. Então elas passavam a ser prisões, calabouços. E aqui tinham cisternas, no Palácio de Caifás, e aqui era a entrada. Vocês observem, esse buraco daqui da entrada até onde Jesus ficou deve ter aproximadamente uns 5 a 6 metros. Não tinha escadaria, o preso era jogado de cima embaixo. Alguns ele jogava, outros ele segurava. Olha, aqui é o buraco já visto na parte de baixo. Aqui ele está em cima, jogava o prisioneiro por aqui. Jesus diz que não foi jogado, foi amarrado numa corda. E aqui você vê, descia por aqui e a prisão ficava embaixo. Aqui essa fotografia não ficou muito boa, porque eu fotografei com o celular, mas você vê Jesus amarrado assim por debaixo dos braços, como se estivesse sendo jogado naquela cisterna, que na verdade era uma grande cisterna, lá embaixo. Vizinho a ela, esse local aqui, ficava o chamado Sala do Sinédrio, onde se reuniam os sumos sacerdotes para julgar os prisioneiros. Então, nessa sala, provavelmente, aqui onde nós estamos, a prisão ficava aqui de lado e o sinédrio ficava no meio, o que significa que Jesus ouviu o próprio julgamento. Enquanto isso, Pedro está lá fora, coitado, torcendo para que as coisas acontecessem da melhor forma possível, só que, à medida que ele se aproxima, Pedro era galileu, e Galileu é como nordestino. Onde abre a boca todo mundo conhece, pelo sotaque, né?
Quando a gente abre, pergunta logo, você é de onde, bichinho? É de Pernambuco, é do Paraíba? De onde você é? Né? Porque a gente pode fazer a maior força do mundo, pode até falar o caruaquês, ou sei lá, o paulistês, todo mundo sabe que a gente não é. E quando o Pedro falou, disseram, você é galileu, seu sotaque não nega. E você com certeza é um dos que estavam com ele. E Pedro disse, eu não sei de quem vocês estão falando. Só que Jesus já tinha dito lá na ceia que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse uma. E Pedro se afasta, mas estava frio. Ele começou a arrumar um lugar para esquentar, aquecer as mãos. Quando ele chega mais na frente, aí uma outra pessoa diz assim, eu conheço você, você estava com o prisioneiro, que Jesus era conhecido pelo que ele fazia. E Pedro diz, eu não sei de quem você está falando. Só que quando ele entra na porta do palácio de Caifás, aqui tem a cena representando, aqui vocês veem um galo, isso aqui é a porta da entrada hoje da igreja que está sobre o... Aqui, ó. A porta, ele encontra uma serva de Caifás que acompanhava Jesus, que o povo pobre, os sofridos iam, e ela via e diz a Pedro, olha, eu conheço você, eu já lhe vi. E Pedro diz, eu não sei de quem você está falando. E aí o galo canta, e Pedro se lembra do que Jesus disse, e João fala que ele chorou amargamente, porque ele estava começando a acontecer o que ele tinha dito. Aqui nós temos escrito em latim, Domus custodi troitu tuum et executum, ou seja, o Senhor nos guarda na entrada e na saída. Isso é um versículo do Salmo 121. E Pedro, do lado, segundo fala Humberto de Campos, em Boa Nova, que ele via Jesus de longe e não sabia o que fazer. Imaginem vocês, a cabeça que Pedro como ficou, depois de fazer o que fez, viver com Jesus, dizer que daria a própria vida por ele e negá-lo 3 vezes. Então você encontra na saída a Pedro, um soldado, a serva de Herodes e um galo, representando exatamente a cena que eles chamam, essa igreja chamada Igreja do Galo e Cante, que era o palácio do sumo sacerdote Caifás, que dizem que enviou Jesus a Anás, enviou Herodes, que estava, não Herodes o grande, mas o tetrarca lá da Galileia, e que ele tinha mandado também Jesus a ele, e que eles devolveram, e no dia seguinte, Jesus é enviado a Pôncio Pilatos para passar pelo julgamento. Pilatos não estava preocupado com questão religiosa, a preocupação dele era política. Por isso que a primeira pergunta dele é, tu és rei? Ele não fez nenhuma outra pergunta a Jesus, só essa, porque se Jesus dissesse que era rei, estaria com certeza condenado. É um local que a gente visita e mexe muito com a nossa sensibilidade, porque aqui logo na entrada do palácio de Pilatos, você encontra citações de João 19, falando que Pilatos recebeu Jesus, julgou, Isso é uma maquete da Torre de Antônia, que ficava vizinha ao templo, aonde ficava o Palácio de Pilatos, em Jerusalém. Aqui ele dirigia todas as suas ações, todas as suas atitudes. Aqui a porta que vocês viram só o nome, a entrada, e aqui está escrito em grego, tu pretorium, que pretor é aquele que representava Roma e julgava. Então Pilatos era como se fosse uma espécie, naquele momento, de político que julgava e fazia e tomava decisões. Isso aqui ainda é dentro do próprio local onde ficavam os soldados, no pátio onde Jesus é entregue. Ainda hoje estão as pedras lá com jogos, olha. Os soldados faziam aquele que fizeram depois que Jesus é crucificado para sortear as suas vestes. Então, ainda existem as marcas. Hoje o solo por onde Jesus passou tem 10 metros de profundidade ou até mais. Porque Jerusalém, você pode caminhar em Jerusalém por debaixo do chão, através de túneis, tem vários.
nós já fomos por vários deles, de Ezequias, o túmulo do muro do templo, e tem a Jerusalém da superfície e tem a Jerusalém dos telhados. Você pode caminhar pelos telhados em Jerusalém também. São 3 locais. E essas pedras foram encontradas nas escavações, então eles trouxeram para a superfície. Então tem alguns locais que você passa e você diz, mas o solo não está lá embaixo? Está. Mas aquilo que foi importante com relação a Jesus encontrado nas escavações, eles trouxeram para a região superior. Então aqui são momentos que inclusive é citado nos evangelistas, que Jesus foi para esse local. E aqui a primeira pergunta que eu faço no julgamento de Jesus: por que tantos judeus no palácio de Pilatos? Vocês sabem que Pilatos tinha tanta raiva de judeu que ele dizia que era preferível um asno a 1000 judeus. Então ele tinha ódio de judeu. Ele tolerava, por isso que ele nem falava com o judeu, ele tinha todo relacionamento com ele, era como um sacerdote, que era quem representava o povo. Então o que ele queria, ele chamava o sumo sacerdote. E vocês acham, vamos primeiro analisar alguma questão aqui. Jesus foi preso numa quinta-feira, julgado numa sexta de manhã. No sábado seria um Shabat no judaísmo e seria também um Pessah. Então era um sábado, um dia muito importante, que o judeu chamou sábado de Yom Tov, ou dia bom, ou dia sagrado, que ele não faz nada, porque na sexta eles estão preparando tudo que vai acontecer no sábado. A comida do sábado é feita na sexta. Isso não é coisa daquela época não, ainda hoje. O ano passado eu estava em Jerusalém, porque a gente já pegou Jerusalém em várias situações, vários meses do ano. E nós passamos uma Páscoa lá. E não se come pão fermentado durante a Páscoa em Jerusalém. Você pode ser quem seja, você não acha um pão fermentado. Todos os hotéis, comida cachê ou apropriada, e o pão não tem fermento. Não sei se vocês conhecem aquele pão ázimo, que é o pão sem fermento. Se alguém aqui já viu ou já comeu, já experimentaram o sabor. É fácil, se alguém nunca comeu, imagine você comer azulejo assado. É mais ou menos, pega um azulejo, asse e coma, tem o mesmo gosto. Não tem gosto de nada, porque não tem sal, não tem fermento, não tem nada. É mesmo que tapioca, feito sem goma, sem coco, sem sal, é a mesma coisa. Então, ainda hoje, se você chegar no sábado, eu desci com o Gad, que é um israelense, que a gente já fez algum trabalho junto, traduzimos o Gênesis junto, e eu fui tomar um café com ele, cheguei lá e disse, rapaz, um cafezinho. Ele disse, hoje não tem café. Mas por quê? Porque hoje a cafeteira não pode ligar, porque não se pode apertar botão. Interruptor, não se aperta no sábado. Os elevadores em Jerusalém, ele para em todos os andares, é programado para parar em todos os andares, porque você não pode apertar o botão. Eu digo, engraçado, eu comecei a pensar, eu digo, quer dizer que a cafeteira não trabalha hoje, não, senhor, mas você trabalha. Eu me lembrei de Jesus, quem é mais importante, o homem ou o sábado? Não é o sábado que foi feito, não é o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então são coisas ainda ortodoxias que ainda hoje existem. Na sexta-feira eu saí com minha mulher à tarde, a partir de 4 horas em Jerusalém, nós íamos viajar na segunda-feira, para comprar uma lembrança para a nossa filha e não encontramos nada. Tudo fechado. Então isso ainda é hoje, imagine na época de Jesus. E eu me pergunto, onde é que Jesus achou vendilhões para expulsar e virar as mesas no dia de sábado no templo de Jerusalém? Se não se compra, não se vende nada ainda hoje. São perguntas para que vocês possam me responder. Onde é que você achou tanto judeu que Pilatos deixou entrar no palácio dele numa sexta-feira, todo mundo preparando o Shabat e o Pessah? A história dos bastidores diz que foram feitos um arrumado, que a maioria desses judeus aí eram soldados romanos vestidos de roupas judaicas, para gritar Jesus e não crucifica-o e não Barrabás.
Então, nos bastidores tem muita coisa que a gente desconhece, mas quem quiser melhorar, leia uma obra chamada O Julgamento de Jesus, de Chaim Cohn, que é um rabino, jurista na Universidade Hebraica de Israel. Ele mostra inúmeras gafes, uma delas é essa, onde tinha tanto judeu para entrar. Pilato não gostava de judeu, ia deixar essa multidão todinha entrar no palácio dele. Bem, quem souber me responda, eu quero a resposta. Aqui é um arco que fica, o palácio é essa parte aqui. Esse arco aqui, diz que aqui na época era aberto, hoje é que está fechado, que Pilatos trouxe Jesus para aí e apresentou ao povo, que é o mais lógico, não dentro, mas fora. Ex homo, como se diz em latim, eis o homem, aquela famosa expressão que está no Evangelho. Local onde Jesus foi preso e flagelado. Essa é a placa que essa igreja, chamada Igreja da Flagelação, vocês observam que ela tem aqui espinhos, como se fosse representando onde Jesus foi flagelado e depois colocada a coroa de espinho. Aqui uma visão mais próxima, estão vendo? Dá para você ter uma ideia. Dizem que Pilatos era tão terrível que o flagelado, ele assistia à flagelação do flagelado, olhando nos olhos dele, para ver o sofrimento, a expressão facial. Tão sádico ele era. É tanto que as fotos de Jesus dentro dessa igreja, olha, essa aqui, Jesus está de frente, essa é uma foto interna da igreja. Olha aqui, ó, apresentando Jesus como se o sofrimento dele na flagelação todo fosse acompanhado por Pilatos. Diz que ele tinha prazer em se alegrar com o sofrimento do condenado. Aqui observe a torre, o teto da igreja é uma coroa de espinhos. Os militares, coroaram Jesus com uma coroa de espinhos. Aqui a coroa, a flagelação de Jesus, que ocorreu naquele local onde nós mostramos agora. Isso aqui é uma planta que tem em Israel em vários locais. Essa planta chama Ziziphus spinatus Cristo, que olha o tamanho desses espinhos. Um galho dele dá para você dobrar e fazer uma coroa. Esses espinhos chegam, segundo alguns estudiosos e botânicos, a ter 15 centímetros. E é onde eles furam, diz que dói, arde, é insuportável. Essa ave é da família do juazeiro, que a gente conhece muito lá no Nordeste, não sei se vocês conhecem. Chama espinheiro de Cristo sírio, mas esse nome veio depois. Mas o nome científico dele é Ziziphus ramus spina Christi, que para alguns, os espinhos usados para trançar a coroa de Jesus eram da planta conhecida como espinheiro Cristo sírio. Ramus spinac Christi, que pode ser também Ziziphus, que é da mesma família do juazeiro. Olha como ele tem. Isso aqui a gente encontra no deserto da Judéia. Isso aqui é exatamente no oásis onde Davi compôs o Salmo 23, ali no deserto da Judéia. Olha como ela é solitária, parece um juazeiro, né? Isso aqui já é Samaria. Olha a aridez da circunvizinhança e olha como ele fica verde. Eu não sei se vocês já viram juazeiro no Nordeste, né? As vacas, os bois, não tem nada no sertão, mas o juazeiro está sempre verdinho, como se tudo tivesse as mil maravilhas. Então essa planta é da mesma família. Aqui é o local onde Jesus entrou, do pretório. Aí ele conversando com Pilatos. E a gente encontra muitas falhas na história, segundo os estudiosos, porque Pilatos permitiu que tanta gente entrasse no seu palácio. Como é que tinha tanta gente disponível numa sexta-feira, véspera de um Shabat e de um Pêssah, para estar com Jesus? E, segundo alguns estudiosos, o Sinédrio, o Supremo Tribunal, nunca se reuniu à noite. Só se fosse algo muito especial. É possível que tenha acontecido no caso de Jesus, mas não há, não há uma certeza.
Jesus ou Barrabás? Como? Você sabe quem era Barrabás? Você sabe o nome de Barrabás? Yeshua também era Jesus. Porque Israel é como o Nordeste. Severino tem caminhão cheio. Olha um aqui. Se você chegar no ônibus e Severino, todo mundo se vira para você. Porque, assim era Jesus. Então, o nome de Barrabás era Jesus. Agora, ele era filho de Abas. Daí, Bar, em aramaico, Abas. Jesus, filho de Abas. Então, era Jesus, filho de Abas. Yeshua, Barrabás e Yeshua, Ben Yosef. Jesus, filho de Barrabás, Jesus, filho de José. Então, como é que... Agora, uma pergunta. Eu não sou historiador, mas eu adoro história. E eu vou a fundo numa história. Eu já pesquisei tudo que era possível. Se alguém souber, eu agradeço. Não encontrei nenhuma situação na história das conquistas romanas onde Roma fosse condescendente com o conquistado. E a pergunta é: alguém como Barrabás, que era violento, tinha morto um soldado na rua de Jerusalém uma semana antes, estava preso há uma semana antes, criou um tumulto dentro de Jerusalém por causa dessa morte, estava preso. E por que Pilatos, numa Páscoa judaica, ia dar um salvo-conduto a um preso como Barrabás? Para agradar quem? Será que tem lógica? Eu não estou afirmando, estou perguntando. Por que Barrabás o que Pilatos ia fazer isso? Qual a justificativa que ele daria para Roma, que soltou um preso perigosíssimo, um zelote, famoso, procurado nas montanhas da Judéia, porque Barrabás, o grupo dele era terrível. Eles ficavam nas montanhas, porque ali, quem conhece a Galiléia por ali, existem muitos estreitos, eles ficavam ali, o bando dele, e vinha um batalhão romano daquele. E ele saiu matando do último para o primeiro. Um pulava no cavalo de trás já. Eles tinham uma faca curva, que era considerado Iscária, né? Por isso Judas Iscariotes, que ele era também uma figura que era perigosa, era do bando dos zelotes. Então, eles iam degolando um por um, deixava só o centurião para contar a história lá na frente. Como é que Pilatos ia dizer a Roma que soltou Barrabás, é alguém que dizimava o batalhão romano, que era procurado como perigosíssimo nas montanhas da Galiléia? Não mexa com isso. É a controvérsia, né? Então, essa é uma pergunta que muita gente não sabe responder. Para agradar a quem? Numa Páscoa judaica? Politicamente eu não vejo nenhum sentido, nós não vemos, né? Outro gesto. Pilatos diz que ele era muito bonzinho. Eu até agora não encontrei bondade na história dele, mas há quem diga que ele era muito bom. E que ele lavou as mãos, que foi um gesto de não se comprometer com o processo. Mas será que Pilatos não queria matar Jesus? Me aponta um motivo para ele não querer. E além do mais, esse gesto de lavar as mãos me diz muito pouco, porque mesmo assim, ele escreveu na cruz de Jesus, em 3 idiomas, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que ele escreveu isso? Se ele não estava querendo matar, e ainda deixar na passagem onde todos tinham que passar e ver que Jesus tinha sido morto porque tinha dito que era rei dos judeus. Esse foi o crime político dele. E alguém ainda perguntou: você vai escrever isso? Ele disse: já escrevi, está escrito e escreverei de novo. E escreveu em hebraico, em grego e em latim. Para quem? Para os judeus gregos, para os helênicos, que tinha uma mistura muito grande naquela época, e para os próprios romanos, para dar uma satisfação, porque Jesus tinha sido crucificado. Então, para mim, ele não era tão bonzinho não assim. Então, Jesus sai do palácio de Pilatos, carregando a sua cruz. Aqui nós temos a Via Sacra, começa no palácio que fica lá embaixo, e você vai subindo 14 situações
até o Gólgota. Aqui é onde Jesus cai, na igreja. Essa igreja é uma igreja católica da armênica, porque existem cristãs, igrejas cristãs existem inúmeras, as chamadas ortodoxa, russa, grega, maronita, cópita, armênica, que são igrejas que não têm papas. Nenhum ortodoxo tem papa. O chefe chama-se patriarca. Agora mesmo eu visitei a igreja do patriarca Bartolomeu lá em Istambul, que é o patriarca da igreja ortodoxa grega, que tem a sua sede em Istambul, na Turquia. Mas não tem papa, tem patriarca. A igreja católica apostólica romana é a única que tem papa, representando, que aliás surge da política romana através de Constantino e ainda hoje está aí. Nós sofremos as consequências dos concílios, dos dogmas e daquilo que foi implantado no cristianismo, que não foi o cristianismo plantado nem por Jesus nem por Paulo. A partir de Constantino, grave esse nome, não foi Celestino, graças a Deus, mas a partir de Constantino para cá, a coisa realmente virou e o cristianismo deixou de ser aquele cristianismo cristalino, defendido por Jesus, aliás, fundado por Jesus, defendido pelos seus apóstolos, pelo próprio Paulo e todos os cristãos até o século III, até o começo do século IV, até o concílio de Nicéia. Então, a igreja patriarcal, você observa que Jesus caindo pela terceira vez, e é dentro da igreja armênica, tem essas fotos que eu achei muito interessante, a energia que elas transmitem são muito boas. Essa aqui é outra foto, mostrando Jesus, e que nós também temos a nossa cruz, e que ele diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Porque a expressão hebraica acharei e mi, ou seja, ba acharei mi, venha depois de mim, não significa que você vai apenas cruzar os braços e me seguir. Vir após a minha pessoa significa vir repetindo, ensinando e fazendo as coisas que eu fiz. Daí porque ele não tirou o nosso problema, ele disse que a gente pegasse a nossa dificuldade e viesse, superasse e viesse a serviço dele. Então é assim que eu vejo Jesus, de uma forma em que nós, para segui-lo, nós precisamos mudar a conduta e fazer o que ele fazia. É tanto que hoje eu tenho uma dúvida muito grande, quando está lá no Evangelho que Jesus disse: Pedro, tu me amas? Não é? Aí, então apacenta minhas ovelhas. Isso aí a gente pode até fechar a questão no final, mas na verdade a expressão ohev iti no hebraico, como o hebraico não tem vogal, Jesus pode ter dito ohev iti, Pedro, atá ohev iti ou atá ohev oti. Olha a diferença, só iti e oti. Atá ohev iti é você me ama, tudo bem. Mas atá ohev oti, não é iti, é oti, significa você é capaz de amar da forma que eu amo. Você é capaz de fazer o que eu fiz, repetir exatamente aquilo que eu fiz? Se você é capaz, então cuide das minhas ovelhas. É assim que eu entendo a pergunta de Jesus, porque seria muito simples alguém perguntar: você me ama? E quantas vezes a gente diz eu te amo, né? Quantas vezes por dia a gente fala eu te amo, mas como diz o profeta Isaías, esse povo me ama com os lábios, mas não me tem no coração. Então eu vejo que Jesus convida Pedro para vir, para provar, para fazer o que ele fazia, e assim ele estaria capaz de apacentar as suas ovelhas. Aqui a pedra onde Verônica, durante o caminho, enxugou o rosto de Jesus, ficou marcado, né, o registro. Isso aqui, dizem que quando Jesus ia subindo com a cruz, ele tombou e colocou a mão na parede. E essa mão está ainda hoje lá, mas não é a parede que está lá, não é a parede do templo de Jesus. A pergunta pode ser essa: como pode Jesus ter botado a mão aí se o solo por onde ele pisou está lá embaixo? Primeiro, à medida que Jesus vai subindo
Para o Gólgota, o solo também vai subindo. Então o solo lá em Pilatos, lá embaixo, é 10 metros, mas lá em cima é 0. Porque o Gólgota ficava muito alto. Então essa pedra foi achada depois, e eles tiraram a pedra, e tem a marca de uma mão. Todo mundo que chega aí tem que colocar a mão na parede. Isso aqui é aumentado o local. Olha aí. As pessoas colocam a mão naquele gesto de alguém que vai cansado. Só tem uma coisa, pessoal. Colocar a mão aí é muito forte, viu? Mesmo hoje. Você coloca a mão aí, você sente uma energia inexplicável. Não sei se... A gente que estuda a doutrina sabe da chamada telecinesia, né? Aquela energia que você deixa na cadeira que você está sentado aí. Imagine Jesus. Né? Ainda tem energia hoje para quem chega aí. Realimentar o seu espírito. Isso aqui são pedras do solo, quando você vai chegando lá em cima, que era do tempo de Jesus. Ainda está umas 3 ou 4 que eles tiraram e puseram na superfície. Então, já perto de chegar na igreja da crucificação, que é essa igreja construída depois. Agora aqui é uma história curiosa, porque aqui esse terreno pertence a uma família. Aí tem mais ou menos umas 8 ou 9 igrejas, porque tem a ortodoxa russa, a grega, a armênia, cristã. Tem umas 5 ou 6 instituições cristãs, entre as ortodoxas e as católicas, franciscana e diocesana. E esse terreno não pertence a ninguém. E todos pagam aluguel a uma família. Agora ninguém sabe quanto o outro paga, até hoje. No lugar que o comércio aí ainda funciona. E eles têm medo de perder a primazia, porque foi os otomanos que deram, Saladino, se eu não me engano, que dividiu para 2 famílias. Elas têm a chave dessa igreja. Então, toda noite, um dorme dentro da igreja para o outro não invadir. E o que dorme dentro fica sem a chave. Passa a chave para a família que está do lado de fora. A família bota a chave no bolso, vai para casa. No dia seguinte, aí vem abrir a igreja na presença dos outros, testemunha de que não está havendo invasão. Isso, gente, está acontecendo ainda hoje. É meio curioso. Você vê. Eu tentei filmar isso aí umas 10 vezes, de todos os truques, porque quando a gente chegou em Israel, nós não sabíamos que quem vai fazer filmagem, porque a gente levou aquelas câmeras profissionais, parecendo que era BBC de Londres, eu não sei dar aquelas. E o povo achava que a gente tinha muito dinheiro. Então, quando a gente chegava, eles caíam em cima. Tem a licença. Tem licença. A gente não tinha, porque a gente não sabia que precisava de uma semana antes. Uma semana de licença, a gente já estaria de volta. Então, eu entrei aqui umas 4 vezes com o microfone escondido, mas parece que aquele povo tem olho nas costas, porque quando eu entrava na igreja, eu dizia: bem, meus irmãos, aqui nós estamos chegando na tumba de Jesus, o cabra tocava no meu ombro. Go out. Aí eu ainda dizia em hebraico: I'm brasileiro, eu sou brasileiro. Não. Go out. Fora. Aí eu voltava e dizia: vamos tentar a segunda vez. Disfarçava, via que aquele saía do ambiente, quando eu chegava era a mesma coisa. Mas a gente ainda conseguiu umas tomadas boas, apesar disso. Isso aqui, pessoal, dentro da igreja ainda está guardada a pedra da cruz de Cristo. Dentro de um vidro, isso aqui é um vidro, você observa que tem aqui uma moldura, que essa pedra rachou. Você vê que o Evangelho fala que na hora que Jesus inclinou a cabeça, houve um terremoto, e que o solo rachou o véu do templo, e etc. Muitos espíritos saíram de suas tumbas, e aqui nós temos o registro da pedra, ainda hoje, rachada, que está lá, que foi a cruz de Jesus. Aqui nós não temos tempo, mas eu tive, quem tem um pouco de sensibilidade mediúnica, o que você vê e o que você sente, é alguma coisa eu narrei na minha obra Evangelho Cristianismo Primitivo.
Aqui é o local onde Jesus é retirado da cruz e colocado nessa. Aqui eles colocam um óleo cheiroso, parece aloé, aquele óleo que Jesus foi ungido, o corpo de Jesus, e as pessoas passam o lenço e saem com aquele lenço cheiroso, guarda meses. Mirra. A minha mulher já está aí ajudando, a minha copilota na história, que sempre que eu vou ela está junto, tem que ser. A alma gêmea é alma gêmea, não é? Nós não acreditamos, nós espíritos dizemos que cada espírito tem uma identidade, não é assim? Não existe alma gêmea, mas é melhor dizer que tem alma gêmea do que alma que geme ou algema, é ou não é? Então, minha alma gêmea está ali. Aqui, ó, a gente sempre registra, aqui outra ocasião, no mesmo local. Aqui a tumba de Jesus, onde ele foi colocado aqui dentro. A gente entra, visita e sai. É um local assim indescritível. Você entra, você está numa igreja, chega lá, aqui já é ortodoxa grega. Quem fez a cúpula ortodoxa russa. Aqui você tem os enfeites, olha. Aqui você tem os discípulos mostrando, os apóstolos. Isso aqui é da igreja ortodoxa grega. É quem detém hoje o túmulo de Jesus. Você entra, por aqui é minha careca, olha. Você entra, visita, tem um tempo e sai. A gente canta, a gente se emociona, a gente sai mais leve, drena algumas coisas não boas que a gente sempre tem, né? E sai bem revigorado. E aqui, Jesus na cruz, escrito aquilo que eu falei para vocês. Por que escreveu o nome de Jesus em 3 idiomas se Pilatos disse que era tão bonzinho que não tinha intenção nenhuma de condenar Jesus? Só tem um detalhe, pessoal. Isso aqui é latim, isso aqui é grego, mas aqui não é hebraico não, gente. Tiveram, só tem umas letras soltas, tem um xin aqui, só que eu vejo, mais nada. Um Mensoft, aliás, um Sadik Soft, e mais nada. Eu acho que o diretor devia pelo menos convidar alguém que soubesse hebraico para botar o nome correto, né? Quem sabe hebraico vê logo que não é. O grego é, ó, que é grego. Yeshoyar, Nazoraio, né? Basilaiton, Judai, o rei dos judeus, em grego, mas aqui não é hebraico, infelizmente. Na verdade, se for avaliar, eu diria para vocês que, nas minhas conclusões, acho que só quem tinha mais interesse de matar Jesus era Pilatos, e não o judeu. Nós temos muito, todo mundo disse que foi o judeu que matou Jesus. Como Jesus andava com um grupo de 12 e tinha intenção, a visão que o povo tinha era de um libertador, se Jesus representava essa ansiedade de libertar o povo hebreu que eles tinham, por que é que eles iam matar Jesus? Ele passaria a ser mais um ídolo, um líder, é tanto que o povo diz, Yoshianá, salva-nos. Salva-nos de quem? Do romano. E não salvação no sentido espiritual. A visão foi puramente material, política, que Pilatos aí ficou meio, opa, tem alguma coisa aí que não está batendo na minha história. E esse homem, aí é que ele chama a atenção dos sacerdotes. Queremos esse homem. Por isso que Caifás diz, vocês não sabem o que está acontecendo. É preciso que um morra para que os outros sejam salvos. Para que muito judeu não venha a perecer e a nossa própria nação e o nosso próprio templo. Que eles tinham muito, naquela época ainda, muito orgulho do templo que Herodes estava terminando de construir, que você vê lá em Mateus 24, quando Jesus sai do templo, os discípulos, olha mestre, que maravilha, porque o templo tinha pedras de mármore de 9 metros quadrados. Pedras azuis. Diz que quando o sol batia, parecia uma piscina. E os discípulos ficavam orgulhosos. Olha, mestre, Jesus olha para eles e joga uma ducha. Aqui não sobrará pedra sobre pedra. Jesus profetiza ali tudo que ele fala em Mateus 24 e 25.
culminando com o que ele chama de juízo final, que é o que está acontecendo agora, na transição planetária. Tudo estava no projeto, vamos dizer assim, do próprio Jesus. E aí Jesus é crucificado entre dois ladrões, e aí conta a história que Mateus diz que um dos ladrões, os dois ladrões blasfemavam contra Jesus, assim como também a multidão. Marcos, que é o primeiro evangelista, diz a mesma coisa. A multidão blasfemava contra ele, assim como também os dois malfeitores. E Lucas, João, que era o único que, segundo o evangelho, estava aos pés da cruz, não fala nada. E Lucas diz que os dois malfeitores, um blasfemava, mas o outro não. O outro dizia que eles tinham culpa, mas Jesus era inocente e que tinha feito uma solicitação a Jesus. Mestre, ou Rabi, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E muitas pessoas ainda hoje acreditam que aquele que eles chamam de bom ladrão, que eu não sei o que é um bom ladrão, se alguém souber me avise, né? Não sei qual é a classificação. Bom, será que é aquele que rouba e devolve? Não sei, eu estou ainda em dúvida. Mas disse que Jesus disse assim que, segundo os exegetas mais entusiastas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu fico pensando, o próprio Jesus foi 3 dias depois, segundo a história. Quer dizer que o ladrão foi antes dele. Um dia vai lá e diz a papai que mais tarde eu chego. Foi assim, né? Quer dizer, literalmente, ou seja, em termos de tempo, não bate. Na minha história, aqui da minha análise, não bate. Mas suponhamos que você sabe que o grego não tem divisões entre suas palavras. O hebraico, na verdade, o verbo usado pelo ladrão bom é no futuro, né? Rabi, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quer dizer, ele está sabendo que Jesus ainda iria ir. Só que Jesus não usa, se você for analisar, Jesus, na expressão dos seus ensinamentos, ele não usa a expressão paraíso. Ele usa reino dos céus, que é um termo utilizado por João, o precursor, o Batista, e depois adotado por Jesus. Reino dos céus é mundo espiritual. E paraíso, segundo o Velho Testamento, ou a primeira, ou Brit Rishon, ou a primeira revelação, a palavra pardês, que é paraíso, ele significa, ele pode ser terrestre, ele pode ser celeste. Que o celeste passou a chamar Olam Rabá, que em hebraico é mundo vindouro, Rabá, aquele mundo que virá. Então Jesus diz assim: Tiriei mi, estarás comigo, Gan Eden. Gan Eden é paraíso terrestre. Será que Jesus não está dizendo que naquele mesmo dia, tem 2 colocações aí, eu te digo que um dia estarás comigo, quando depois que você voltar, que saldar o seu débito, porque para o judaísmo o arrependimento é a primeira coisa. Porque quem se arrepende volta à situação em que houve o delito e recomeça de onde falhou. Por isso que é importante o arrependimento. Mas arrependimento não é salvação gratuita. Arrependimento é consciência de que se tem que se retomar um erro que foi praticado em tal situação e corrigir. Então Jesus disse: um dia estarás no paraíso, ou então hoje mesmo, como muita gente quer dizer, reencarnarás no paraíso terrestre para recomeçar de onde tu falhaste. É assim que eu entendo. Então são as 2 condições que Jesus pode ter colocado, e não dizer que ele estava no céu naquele mesmo dia antes dele, não é?
e que Jesus teria dito, as últimas palavras dele, seria essa. Em hebraico, Eli, Eli, lama asvatani, ou em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Essa expressão, primeiro, é que Jesus não se sentiu abandonado. Partamos do princípio de que tudo foi planejado por ele. Ao início da sua missão, toda a sua execução, inclusive a forma de deixar o planeta, tudo isso foi preparado. Fazia parte, tanto fazia parte, que quando Jesus está lá em Cesareia de Filipe, uns dias antes, que ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem, um diz que tu és Jeremias, Elias, João Batista ou alguns dos profetas, que é um sinal de que o povo aceitava plenamente a ideia hebraica do chamado Guigu Neshamot, que é transmigração ou rodas da alma, ou metempsicose no grego, ou reencarnação, como trouxe Kardec na codificação. Então, Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, Pedro identifica Jesus como o Messias, o enviado de Deus. E Jesus diz assim, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Acabou de chamar Pedro de bendito. Tá certo? Na mesma hora, ele diz, é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, padeça na mão dos sacerdotes, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Pedro disse, não vamos permitir que isso aconteça. 1 minuto depois de ele ter identificado Jesus, ser chamado de bendito, ele disse que não ia aceitar que Jesus fosse crucificado, nem sofresse. E Jesus olha para Pedro e diz assim, afasta-te de mim, Satanás. Fazia 1 minuto que ele era bendito. Agora já é Satanás. Mas Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Jesus estava dizendo que Pedro estava se opondo, porque a palavra Satã em hebraico não é essa figura persa folclórica que a gente conhece. Satã é uma palavra que significa opositor. Aquele que é contrário a uma ideia é um Satã. Assim como mensageiro é aquele que leva uma ideia, não é anjo, como é traduzido. Então, na prática, o carteiro é um mensageiro. Então, quando Jesus está falando essa expressão Eloi, 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 lama sabachthani em aramaico, Eli, Eli, lama asvatani em hebraico, ele está se identificando como o Messias, que era o projeto. O Salmo 22 começa com essa expressão. Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama asvatani. Meu Deus, por que me abandonaste? E aí o Salmo 22 fala exatamente do que aconteceu na cruz. Os que me veem meneiam a cabeça, minha língua está presa ao palato. As minhas vestes são divididas. Quer dizer, o Salmo 22 foi um salmo profético de Davi, que é chamado Salmo do Cordeiro, que foi a previsão do que iria acontecer com Jesus na cruz. E ele está dizendo, olha gente, eu sou aquele de quem falou Davi, meu antecessor. Não estava se sentindo abandonado, mas estava se identificando como o Messias enviado de Deus. E ele prova isso com a sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus foi o que aconteceu de melhor naquele momento, porque quando Jesus é crucificado, imagine como os discípulos se sentem. O líder, o herói, o protetor, aquele homem que resolvia todas as situações, de repente está morto. Entregue a uma situação que ele jamais esperava. Então Pedro negou 3 vezes, foi embora para Galiléia, outros fugiram. E Jesus começou a resolver o problema, a trazer a grande mensagem dessa ressurreição, não física, mas perispiritual, como se dissesse assim, a morte existe, mas os mortos não. O meu corpo pereceu, mas eu estou aqui, mostrando para vocês que existe uma outra vida, renovado, e tinha um grande projeto
nisso tudo, que era mostrar a imortalidade da alma. Então ele aparece a Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, primeiramente, depois os dois na estrada de Emaús, onde Lucas, narrando, vê que eles estavam tão deprimidos e tão tristes, que quando Jesus se aproxima dele, ele diz assim: você não passou em Jerusalém, passou? Você com certeza não passou em Jerusalém, você não está sabendo o que aconteceu. Mataram o nosso mestre, eles estavam realmente deprimidos. E Jesus foi confortando a cada um, durante 40 dias, devolvendo a cada um o direito de acreditar que ele apenas havia se transferido, como ele já tinha dito, que os profetas falavam a respeito disso. E um fato que é muito digno de registro aqui é a situação de Pedro. Imagina Pedro negou o mestre 3 vezes depois de que morria por ele, fugiu para Galiléia. Jesus estava morto realmente, Jesus já tinha aparecido aos 10, sem Tomé, depois com Tomé, toda aquela. E depois de 3 dias, Pedro, segundo João, capítulo 21, eu acho, coitado, para desanuviar a cabeça, ele vai pescar. Leva Tomé, inclusive, estava com eles. E quando eles estão pescando a noite toda, não pegaram nada. Antes do dia amanhecer, aparece um homem na praia e diz assim: joga a rede do outro lado. E aí diz que eles pegaram um peixe que quase não conseguem puxar a rede. E vem o chamado café da manhã, da madrugada. Jesus se senta junto de Pedro e faz aquela famosa frase: Pedro, você ama como eu amo? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes? E ele: então apacenta minhas ovelhas. Perguntou uma vez, Pedro disse que sim, perguntou 2, ele perguntou 3. Trazendo, meus irmãos, para nós, eu acho que a maior lição de que Jesus não está preocupado com os nossos erros, está preocupado não com os que erram, mas aliás, não com o erro, mas com o errado. Ele quer exatamente nos libertar dessa condição de quem erra. Ele, por 3 vezes, imagine você se fosse conosco um negócio desse. Alguém tivesse de dar a vida por você e de repente negasse, fugisse e deixasse a gente na pior. O que é que a gente diria depois de morto, se encontrando com essa pessoa? No bom sentido, eu acho que o mínimo que a pessoa podia dizer era: bonito para sua cara, né? Nós somos falíveis, a gente tem essa ideia de ser justo, né? De se dizer: não, eu gosto da verdade. E a gente iria cobrado logo: você disse que morria por mim, rapaz, você fala um negócio desse. Pedro, coitado, eu acho que estava numa situação tão aflita, tão angustiada. Jesus não toca do assunto, fala de amor. E por 3 vezes ele faz a pergunta para justificar: se você errou, se você me negou 3 vezes, 3 vezes eu estou dando chance de você se recuperar. Se você caiu, levante-se, eu estou aqui para lhe receber. Eu acho que é o que fica de mais importante em toda essa história do julgamento, da morte e da volta espiritual de Jesus, é a lição de perdão que ele dá para que nós tenhamos confiança, porque mesmo errando, a gente tem a oportunidade de reparar e ele vai estar sempre pronto a nos receber de volta. Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode ter diante desse acontecimento tão importante da vida de Jesus, que veio, ensinou, amou, perdoou e está ainda à disposição e nos convidando todos os momentos. Eu tenho uma paixão muito grande por Jesus. Eu comecei a ouvir falar de Jesus com 5 anos de idade, minha família é católica. Eu ia ser padre, então realmente sempre fui muito ligado à questão religiosa.
É tanto que minha vida toda é em torno disso, e eu tenho, na minha convicção, a minha alegria maior é poder fazer com que Jesus fique um pouquinho mais perto de todos nós. Que a gente sinta que não é esse ser inatingível. Que a gente tenha certeza que Ele nos ama, nos perdoa. Ele já sabe que nós temos dificuldades. Então, quem é justo não cobra. Ama, faz a sua parte. Por isso que Ele diz, vinde a mim. Olha aí. Todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quem tem jugo suave, só tem jugo suave quem ama. Porque quem ama não busca defeito nos outros, busca qualidades que todos nós temos, por menor que seja, todos nós temos. Eu vi lá em Uberaba, Chico Xavier, uma vez numa fila, chegou um cidadão, o povo disse, nossa senhora, Chico vai atender esse homem é ruim demais. Como é que Chico vai receber esse homem? E diziam isso com Jesus, com Zaqueu, com a pecadora arrependida. Se esse homem fosse realmente o Messias, não aceitava essa mulher beijando-lhe os pés, nem lavando os seus pés com suas lágrimas, porque isso é muito ruim. O outro, Zaqueu, esse homem está indo com Zaqueu, está perdido. Né? E ele nunca fez diferença com ninguém. E o homem está lá na fila para falar com o Chico. Quando o cara senta junto de Chico, Chico olhou para ele e disse assim, meu filho, você é uma pessoa tão boa. As pessoas aqui muitas vezes não lhe entendem. E esse homem saiu em lágrimas, dizendo, o Chico disse que eu sou bom, está vendo? Quer dizer, não recebeu nenhuma crítica da parte do Chico. Nem ele acreditava que era bom, porque ele estava dizendo, o Chico disse que eu sou bom, mas ele sabia que ele não era. Então veja que o amor realmente, como diz Pedro, cobre a multidão dos nossos erros. E é embalado nesse princípio, meus irmãos, que eu convido vocês para amanhã a gente começar, no mesmo horário, toda a missão de Jesus. Amanhã eu quero mostrar para vocês como ele foi providencial, começando pela Galiléia, depois Samaria. Por que é que ele não foi à Judéia? Por que é que ele não começa a missão dele na Judéia? E que o projeto, a missão dele entre nós, foi tão forte, que está fazendo que ainda hoje, nessa manhã, estejamos todos unidos aqui em torno dele. Eu agradeço de coração a receptividade de vocês e os aguardo amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Jesus no coração de cada um. Quem tiver dúvidas, às 5 horas, não é 5, é 6, que será aberto para as dúvidas e nós estaremos aí, na medida do possível, esclarecendo o que for melhor para que a gente cada vez mais fique mais próximo de Jesus, nosso mestre e amigo maior. Muita paz a todos, um bom dia e até mais tarde. Obrigado.